Sabe aquela pergunta que os discípulos fazem morrendo de medo no finalzinho do capítulo 4 de Marcos? Pois é, nesta análise vamos ver como o capítulo 5 inteiro é, na verdade, a grande resposta para ela. E que resposta, viu? São 3 demonstrações de poder de tirar o fôlego. Ok, vamos mergulhar nisso aqui. A pergunta que fica no ar é essa. E não é uma pergunta de curiosidade, tipo, acadêmica, sabe? É de puro espanto, de medo mesmo. Eles estavam num barco que quase foi para o fundo do mar. Então, o que a gente vai ver em Marcos 5 não é só uma coleção de histórias. É a resposta definitiva sobre quem exatamente estava com eles naquele barco. A primeira parte dessa resposta vem de um encontro que, sério, parece cena de filme de terror. A gente vai conhecer um homem cuja situação era, para todos os efeitos, completamente sem esperança. A condição dele era extrema. Não se tratava de uma doença qualquer, não. As fontes descrevem como uma possessão por um espírito imundo, ou seja, algo que colocava o homem totalmente fora do alcance de qualquer ajuda humana convencional. E o isolamento dele era total. Ele vivia entre os túmulos, um lugar que para a cultura da época era de morte, de impureza. Ele estava social e espiritualmente cortado de toda a comunidade. As pessoas da região até tentaram intervir. Tentaram prender o homem com correntes, com grilhões, mas a força que o dominava era tão absurda que ele simplesmente arrebentava tudo. Era uma força sobre-humana, totalmente incontrolável. E aqui está o ponto crucial. A impotência humana era absoluta. Ninguém, nenhuma autoridade, nenhuma força física, ninguém conseguia dominá-lo. A situação dele era um beco sem saída. Isso, claro, até a chegada de Jesus. E quando Jesus pergunta o nome, a resposta é de arrepiar: Legião. Isso não era só um nome, era uma declaração da dimensão do problema. Para quem ouvia isso na época, uma legião romana era o símbolo máximo de poder, de uma força de ocupação esmagadora. Isso dá uma ótima ideia do tamanho da opressão que aquele homem sofria. A demonstração de poder que vem a seguir é impressionante. Os espíritos entram numa manada de porcos e cerca de 2.000 animais simplesmente se jogam de um penhasco para a morte. O número é chocante e mostra não só o tamanho da força que foi expulsa, mas também a enorme perda econômica para o pessoal da cidade. O contraste nas reações aqui é impressionante. O homem, agora livre, está transbordando de gratidão e só quer seguir Jesus. Já o povo da cidade, focado no prejuízo dos porcos, fica com medo e pede para Jesus ir embora. As posses deles importaram mais do que a restauração de uma vida humana. Vamos agora para a próxima parte da resposta e ver como a narrativa fica ainda mais interessante. Aqui, o autor usa uma técnica brilhante, tipo uma história dentro de uma história, construindo suspense ao interromper uma crise com outra. Olha só essa estrutura. A urgência de Jairo é máxima, a filha dele está morrendo, mas no meio do caminho tudo para por causa de uma mulher desesperada na multidão. Essa interrupção aumenta a tensão de um jeito dramático, principalmente quando chega a notícia de que a menina morreu. As duas figuras femininas aqui são um estudo de contrastes. De um lado, uma mulher que sofria 12 anos, considerada impura e, por isso, uma excluída da sociedade. Do outro, uma menina de 12 anos, filha de um líder respeitado. Elas representam extremos opostos do espectro social, mas Jesus demonstra um interesse profundo e igual pelas duas. Era isso que a mulher pensava. A fé dela era tão focada que ela acreditava que um simples toque seria o suficiente. O milagre foi ativado por essa fé silenciosa, desesperada, antes mesmo de qualquer palavra ser dita. E a resposta de Jesus é notável. Ele não deixa a cura acontecer no anonimato da multidão. Não, ele para tudo, a procura e a chama de filha, restaurando não só a saúde, mas a dignidade dela publicamente. Ele afirma que foi a fé dela que a conectou com aquele poder. E agora a gente chega no clímax do capítulo. Depois de demonstrar poder sobre os demônios e sobre a doença, Jesus confronta o inimigo final, a impossibilidade definitiva, a própria morte. No exato momento em que Jairo recebe a notícia devastadora de que a filha morreu, Jesus se vira para ele e diz essas palavras. É um desafio direto. Substitua esse medo que te paralisa pela fé ativa, mesmo quando toda a esperança parece ter acabado. E lá na casa, ignorando a zombaria de quem já lamentava a morte, Jesus pega a menina pela mão e pronuncia essas palavras em aramaico, a língua do dia a dia dele.
Talita cumi. É uma ordem cheia de ternura, mas ao mesmo tempo de uma autoridade absoluta. Não é uma oração, não é um pedido, é uma ordem direta à morte, e a vida obedece. Certo. Então, o que essas 3 histórias incríveis realmente significam quando a gente junta tudo? Vamos analisar os principais pontos que este capítulo nos oferece. O ponto crucial aqui é a autoridade universal de Jesus. Diferente de deuses pagãos, que tinham poder só sobre áreas específicas, Jesus demonstra autoridade sobre tudo, o mundo espiritual, as doenças e a morte. Ele também mostra uma compaixão imensa pelos marginalizados e, em cada caso, a fé é o canal que conecta a necessidade ao poder dele. Este gráfico resume visualmente o que a gente acabou de discutir. O capítulo 5 é uma demonstração clara da autoridade de Jesus sobre as forças mais temidas da existência humana: o sobrenatural, a doença e, finalmente, a morte. Essa citação nos leva de volta à primeira história e a um dos pontos mais desafiadores do capítulo. Para o povo de Gerazá, a perda econômica foi mais impactante do que a libertação de um ser humano. É algo que força uma reflexão sobre a nossa própria escala de valores. Então, para resumir, Marcos 5 nos mostra um caminho bem claro. Quando o medo do desconhecido ou do sobrenatural aparece, o poder de Jesus é a resposta. Quando o desespero de uma situação sem solução bate à porta, a fé é o caminho. E quando a impossibilidade final da morte se apresenta, ele é a própria vida. E a gente termina com esta pergunta. Foi feita por Jesus em outro contexto, mas ela resume perfeitamente o tema central de Marcos 5. O poder está disponível, a compaixão é oferecida, a vida é proclamada. A questão que permanece, tanto naquela época quanto hoje, é: haverá fé para recebê-los?